Nós vamos adorar ao Senhor Jesus com esse louvor mais uma vez, para declarar mais uma vez que Ele é tudo para nós. Adore a Ele de coração. Adore a Ele. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e os céus. Tu és o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, és tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, és tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluia. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, Você pode tudo pra mim. Senhor e diga: Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Aplauda bem forte ao Rei Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, irmãos. Deus abençoe vocês. A paz, meus irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe você em nome de Jesus. É bom iniciar nosso domingo, nossa semana na casa do Senhor, não é bom? Amém? Então, aplaude ao Senhor mais uma vez. Em seguida pode se assentar.
Aleluia. Glória a Deus. Amém. Muito bom estar na casa do Senhor. Glória a Deus. Deixa eu preparar meus equipamentos aqui. Louvado seja o Senhor. Amém. Eu quero iniciar hoje lendo 4 textos da palavra. Depois nós vamos seguir. Amém? Mas gostaria que vocês me acompanhassem. Eu sempre digo, né? Você pode ler aqui, mas se você trouxe sua Bíblia, abra também, né? É bom saber manusear bem a palavra do Senhor, né? Se você está no seu celular aí, abra também no seu celular. Eu li algo uma vez a respeito de igrejas. Eu gosto muito de compreender como que a igreja se torna firme, se ela se fortalece, como ela se estrutura. E uma das leituras que eu fiz, ele dizia assim, que uma igreja firmada, bem estruturada, tem a Bíblia na mão. Bem, ele falou, e como você pode ver isso? Durante a pregação. Durante a pregação, ele diz, principalmente durante a pregação, quando as pessoas permanecem com suas Bíblias abertas, observando aquilo que está sendo pregado pela palavra de Deus, amém? A palavra de Deus na pregação não é distração. É claro que você não vai ficar lendo outros textos, né? Mas você pode eu até costumava fazer isso, quando o pastor está pregando, costumo, né, fazer isso, quando o pastor está pregando, eu fico aqui mentalmente metendo o bedelho. Eu fico assim, ele poderia colocar esse texto agora, eu vou lá, procuro e falo, serviria lá também. Mas não é porque a pregação não foi bem feita, é porque a palavra de Deus é sempre perfeita naquilo que o Senhor quer nos dizer, e nada nela vai contrariar o que o Senhor está falando, amém? Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, em primeiro lugar em Hebreus capítulo 3. Glória a Deus. Versículo também de número 3. Eu vou ler só a primeira parte. Diz assim: Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Amém? Só esse eu vou pedir para vocês repetir comigo. Diz assim: Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Amém? Glória a Deus. Agora vá para Êxodo, capítulo de número 40. Versículo 34. Amém? Posso ler? Diz assim: então a nuvem cobriu a tenda do encontro, ou da congregação, dependendo como você tem sua tradução, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Amém? Glória a Deus. Agora vamos para Atos, capítulo de número 2. Versículo 1. Amém? Diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte ou impetuoso, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amém? 1 Coríntios, agora, última leitura.
capítulo de número 12, versículo de número 4. Amém? Vamos lá? Diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outros, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Amém? Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra e peço, Senhor, nesta manhã, que tu possas falar a cada um de nós, Senhor. Fale aos nossos corações, e para isso, Senhor, pelo teu poder nós te pedimos que toda barreira seja tirada agora, Senhor. Onde ela estiver, Senhor, onde ela tentar se manifestar, ela seja impedida, Senhor, porque a tua palavra é que nos liberta, a tua palavra é que nos corrige, a tua palavra é que nos dirige, Senhor, é a tua palavra que nos dá, Senhor, poder e força para vencermos, Senhor, todo mal. Por isso é no teu nome, Jesus Cristo, que eu declaro agora que a tua palavra seja agora declarada, pregada neste lugar com toda a liberdade, e nós possamos recebê-la e dela ter bom fruto para a nossa vida, em nome de Jesus. Te agradecemos e te louvamos. Diga amém, diga glória a Deus, aplaude ao Senhor comigo. Amém. Glória a Deus. Amém. Quando nós cantamos o cântico e o pastor Luciano subiu para fazer aqui alguns serviços necessários, né, da obra do Senhor, eu pedi aos irmãos que estavam aqui à frente que cantassem novamente o corinho que eles cantaram, o hino que eles cantaram antes, que Jesus é tudo. Eu, quando estava anotando e preparando a mensagem, eu escrevi que Cristo está acima de todas as coisas, mas depois, quando eu estava orando, o Senhor falou comigo: Cristo é. Eu não risquei, eu não voltei para as minhas anotações, mas eu fiquei com aquilo no meu coração. Cristo é tudo. Amém? E nós, muitas vezes, temos o hábito de buscar algumas referências, de buscar algumas condições para as nossas vidas que sejam mais visuais e mais condizentes com a maneira como nós gostamos de viver. Nós gostamos de ter o contato, o visual, a impressão correta de todas as coisas, né? É como se alguém dissesse para você: olha, eu vou te dar R$1.000, e coloca na sua mão, e você só acredita depois que você conta, né? 1, 2, 3, 4, 5 notas de 200. Glória a Deus, ele estava falando a verdade. Nós precisamos muitas vezes desse tipo de condição para que nós possamos confiar realmente naquilo que foi colocado nas nossas vidas. E nós acabamos criando comparações que são desnecessárias para nós que temos o Espírito Santo nas nossas vidas. Nós olhamos para os servos de Deus no passado, e principalmente para aqueles que atuaram na antiga aliança, e observamos que o poder de Deus era maior na vida deles. E é um engano. Uma grande falha da nossa parte em interpretar desta maneira, né? Eu não vou aqui alinhar muitos
homens e mulheres que serviram a Deus e que fizeram grandes coisas, mas eu vou tomar só um exemplo, por isso eu li o texto que diz: Jesus Cristo é superior a Moisés. Moisés foi um homem escolhido por Deus. Ele foi preparado no Egito, liberto já da morte no seu nascimento, né? Conservado em vida por algum tempo, e depois salvo do decreto de Faraó, que mandava matar todos os meninos hebreus. Ele foi salvo e ainda colocado dentro do palácio do próprio Faraó, que queria a morte dos hebreus, para criar ali o homem que Deus iria usar para libertar o povo hebreu da escravidão do Egito. Amém? Como o Senhor gosta de fazer algumas pegadinhas com a gente. Então, Moisés cresce no palácio e até 40 anos ele vive ali, com todas as condições e situações que eram dadas somente aos egípcios, aos naturais da terra. Os que eram escravos não tinham nenhum benefício, trabalhavam muito, não recebiam por isso, tinham só sua alimentação, talvez uma casa para morar dignamente, mas para que pudessem trabalhar mais ainda, mas eram escravos. E ele, vendo isso, a palavra de Deus vai dizer no próprio carta aos Hebreus, que ele preferiu deixar a vida que ele vivia como egípcio, como nobre no palácio de Faraó, e viver com os hebreus. Mas ele não suportou viver ali, dada a liberdade que ele conhecia na sua mente, pois como criado como egípcio, ele via todas as coisas funcionando, todos os direitos preservados, mas quando ele foi viver no meio dos hebreus, ele percebeu uma coisa: eles não tinham direitos, eles não eram preservados em nada. E ele, se revoltando com isso, atacou um soldado egípcio, um feitor, não propriamente um soldado, um feitor, alguém que estava ali para controlar o trabalho dos escravos, e fazendo isso, ele foi levado a tomar uma atitude. A Bíblia diz: ele matou o feitor. E agora, descumprindo a lei e fazendo algo grave, ele tem medo do que vai vir sobre ele e foge do Egito. Vai para Midian, vai viver mais 40 anos agora, desaprendendo, vamos dizer assim, tudo que ele aprendera no Egito. Ele vai viver ali agora como um pastor de ovelhas. Ele vai cuidar das ovelhas de um homem chamado Jetro, com quem ele casou sua filha, com Moisés, e ali ele vai buscar lugares longes, talvez para tentar colocar a sua mente em ordem, seu coração se acalmar. Ele vai ficar buscando lugares distantes para levar a sua vida. E ele passa assim 40 anos, até que um dia, indo até um monte chamado Sinai, ele ali pastoreando as ovelhas, a palavra de Deus vai dizer que ele tem uma visão. Ele enxerga uma sarça em chamas, porém o que chama a sua atenção é: a sarça não se consome. O fogo é forte, o fogo é ávido, é poderoso, mas a sarça continua ali inteira. E ele, curioso, chega até perto. Quando ele se aproxima, o Senhor diz para ele: Moisés, tira a sandália do seu pé, o lugar que você está é santo. E ele, então, se prostrando, tirando os seus sapatos, pergunta quem é o Senhor, e ali ele conhece pessoalmente ao Deus ao qual nós servimos, o Deus Todo-Poderoso. Então ele recebe uma comissão de Deus. Ele disse: você vai voltar para o Egito e você vai libertar o meu povo. E o Senhor diz para ele diz para o Senhor: como eu vou fazer isso, Senhor? O Senhor diz para ele que ele vai fazer através dele, através do Espírito Santo dele. Ele vai dar poder a Moisés, e Moisés então começa a realizar coisas que não são possíveis ao homem. Ele, em primeiro lugar, transforma um cajado em cobra, em uma serpente, volta a ser cajado. Depois ele adquire lepra e volta a ser limpo. Então ele vai para lá com esta condição. Ele disse: eu vou ser usado, talvez com relutância, mas ele vai. E quando ele chega ali, ele é usado por Deus para realizar grandes sinais. Primeiro as pragas que atingiram o Egito, e depois da libertação de Israel, ele faz algo incomparável. Ele está diante do povo e o Senhor diz para ele,
na dúvida em que ele está. Aqui nós faremos, Senhor, está o mar diante de nós. O Senhor diz para ele: não tenha medo, não fique mais orando, diga somente ao povo que marche. Ele começa a avançar com o seu cajado na mão, na direção do mar, e o mar é aberto, e eles passam pelo mar em seco, diz a palavra. Todo o povo hebreu atravessa até o outro lado em seco, e ainda eles têm o gosto de ver os seus inimigos sendo destruídos depois deles, quando o mar cobre todo o exército egípcio, inclusive o próprio faraó, diz a palavra. Então, eles vão entrar agora numa caminhada onde eles vão viver milagres dia a dia. Pão vai cair dos céus todos os dias, porque ele ora ao Senhor. Ele vai buscar a presença do Senhor, e ele volta, e o povo vê com o seu rosto brilhando, a glória de Deus se manifestando nele. Então, ele até mesmo com dificuldades de lidar com isso, a palavra diz que ele cobria o seu rosto, porque depois de um tempo que ele estava na presença de Deus e voltava para o meio do povo, a palavra diz que a glória ia desvanecendo, ia perdendo brilho. Então ele cobriu o seu rosto para que as pessoas ainda tivessem a impressão que ele ainda estava na mesma condição. Isso é o problema da visualização. Isso é o problema de lidar com coisas com as quais nós podemos tocar. Quando elas não estão nas nossas mãos, quando nós não as estamos vendo, nós nos sentimos incapacitados de continuar sendo a mesma coisa que somos. Mas ele está ali e ele faz grandes milagres. Mas a questão é que um dia Moisés morreu. E sabe qual foi a grande dificuldade? O que eu chamei aqui na minha preparação, nas minhas anotações. Sabe qual foi a problemática? Isso é quando você vai fazer assessorias, avaliações, você usa isso: problemática, solução. Qual era a problemática? Moisés morreu e não havia ninguém para continuar o trabalho. O próprio auxiliar de Moisés, que poderia dizer: olha, Moisés morreu, eu estou assumindo a posição, ele se retraiu. Ele se sentiu amedrontado. Eles ficaram todos perguntando: e agora? Moisés morreu. O que nós faremos? Deus precisa novamente criar uma condição, uma situação, e aparecer ao próprio Josué para dizer a ele: Josué, Moisés está morto mesmo. Não fiquem na dúvida não. Moisés é morto, mas eu vou escolher você agora para que conduza o meu povo. E novamente agora um novo homem é colocado diante do Senhor, mas algo vai acontecer. Também Josué faz muitas coisas milagrosas. Moisés fez a terra parar, Moisés abre o mar, Josué faz a terra parar de girar. É pouco? Mas ele morre também. Sabe o que aconteceu depois que Josué morreu? No livro de Juízes a palavra vai dizer assim: não havia líder em Israel, e cada um fazia o que achava melhor. Eles começaram a viver a vida de qualquer jeito. Deus precisou mostrar para eles que eles não podiam viver de grandes lideranças, de grandes homens que surgissem e dissessem: eu sou o líder, eu sou ungido, eu sou o escolhido de Deus. Porque isso traria um problema para que Deus pudesse apresentar a nós o que realmente Ele desejava. Ele não deseja que nós pensemos que cada um de nós precisa ter um líder ou possa se tornar um grande líder. Você não precisa disso, eu não preciso disso. Pastor, o senhor está deixando que meio que a igreja em xeque aqui agora. Não, muito pelo contrário. O que nós precisamos enxergar é qual é a grande realidade, qual é a grande verdade que o Senhor quer demonstrar através das nossas vidas. E o próprio Jesus, quando ele se manifestou e ele viveu em carne, ele se apresentava assim aos seus discípulos, né, dizendo algumas coisas das quais eles não compreendiam bem. Ele dizia assim: eu vou morrer e eu vou voltar para o Pai. E os seus discípulos diziam: não, Senhor, não faça isso, não diga isso. Eles insistiam com Jesus, e até o próprio Pedro, um pouco mais ousado, por muitas vezes foi repreendido por Jesus. Nós temos duas
classificações dessas condições aqui nos evangelhos, mas eu acredito que muitas vezes o Senhor Jesus repreendeu Pedro dizendo: Pedro, você está errado, afasta, vai para trás. Até mesmo dizendo para Pedro: olha, é o diabo que está colocando isso na sua cabeça, Pedro. Eu preciso ir, ele disse, porque se eu não for, eu não posso enviar o meu Espírito. E vocês deveriam se alegrar por isso, ele disse. Vocês deveriam ficar felizes quando eu digo: eu vou para o céu e vou enviar o meu Espírito sobre vocês. Vou repetir porque vocês ainda não entenderam a palavra que está dizendo. Vocês deveriam ficar felizes, porque eu vou subir para o Pai e vou enviar o meu Espírito sobre vocês. Ah, glória a Deus, agora sim. Agora nós estamos obedecendo o que Jesus estava dizendo. Nós temos que nos alegrar por isso. Ele enviou o seu Espírito agora de uma forma diferente. Enquanto que no Velho Testamento o Senhor Jesus Cristo levantou, em primeiro lugar, Abrão, que falava com Deus, depois Jacó, Isaac, né, os seus descendentes, os chamados patriarcas, e assim por diante. E aí depois o Senhor levantou Moisés, Josué, levantou vários juízes que por um período curto de tempo, agora o Senhor não esperava que os juízes morressem, era por um período de tempo que eles recebiam uma determinação para levar o povo a uma certa condição. Depois os reis, né, através de Davi, um homem que buscava a Deus, que tinha o seu coração segundo o coração de Deus, a sua descendência, que muitas vezes dirigiu Israel da maneira correta, mas em muitas outras vezes também desviaram Israel da presença do Senhor. Então o Senhor levantou profetas no meio entre esses reis, que até mesmo tinham coragem de chegar ao rei e dizer: o Senhor manda dizer isso e isso para você. E através do Espírito Santo foi trazendo esta palavra que nós temos na nossa mão hoje, para termos a referência do que é a vontade de Deus para as nossas vidas, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, mas sempre um homem, sempre uma mulher. Mas agora o Senhor vai a um lugar onde há uma igreja reunida, onde há um povo buscando a presença do Senhor. Eles não são reis, eles não são profetas, eles não são filhos de profetas, eles não são descendentes da realeza, eles não são descendentes dos sacerdotes, eles não têm ligação nenhuma. Sim, é ainda pior, segundo a tradição bíblica, a maioria deles é galileus, é o povo mais desprezado, mais inferior que existe entre o povo de Deus, porque estavam distantes, habitavam mais perto dos estrangeiros do que mesmo perto da Judéia, onde estava o templo do Senhor. Estes homens não são considerados grande coisa na religião, mas estavam ali reunidos. A igreja se reuniu, eles receberam essa direção, eles sentiram e aprovaram em seu coração que era isso que eles deveriam fazer, se reunirem na presença do Senhor. E a palavra diz que eles passaram ali 10 dias aguardando que o Senhor dissesse a eles o que fazer, que o Senhor levantasse entre eles um líder. Eles até tentaram neste período eleger um ou outro, colocar pessoas em posições para dizer: nós vamos precisar de líderes, mas eles não imaginavam que o Senhor estava para fazer. Num dia eles estavam orando, reunidos naquele lugar, e a palavra disse que veio um barulho de um vento, algo estava chegando a eles, algo estava se aproximando, e a palavra diz que eles viram um fogo, assim como se manifestou lá no tabernáculo e posteriormente no templo de Salomão também. O fogo descia sobre o lugar onde eles consagravam para ser a casa do Senhor, e a palavra vai dizer: quando este fogo desceu no tabernáculo, nem Moisés mesmo pôde entrar nele, porque não podia suportar. Quando este fogo desceu lá no templo de Salomão, nem mesmo Salomão e os sacerdotes puderam entrar neles. Eles tentaram, mas caíram todos, porque eles não podiam suportar. Mas agora, em Jesus Cristo, este fogo cai sobre
todos os que estão na igreja. Não é mais sobre um lugar, meu irmão. O fogo não cai mais sobre uma casa, sobre uma construção. O templo caiu, o fogo caiu sobre as pessoas, sobre a igreja que estava ali reunida, sobre o povo de Deus que estava sendo escolhido pelo Senhor para fazer e anunciar as suas maravilhas. Este fogo caiu sobre todos. E a palavra diz que eles não caíram, que eles não precisaram, não se prostraram, não ficaram impossibilitados de fazer qualquer coisa. Pelo contrário, a palavra diz que eles foram cheios do poder de Deus e começaram a realizar imediatamente sinais, maravilhas, obras que eles por si mesmos jamais poderiam fazer, porque eram iletrados, diz a palavra, é o que os judeus os consideravam, iletrados, desconhecedores da verdade, mas eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar novas línguas, começaram a pregar as grandezas do Senhor em todas as línguas dos que estavam presentes em Jerusalém naquele dia, diz a palavra. Não foram línguas estranhas, podem ficar tranquilos quanto a isso, Nós não precisamos criar certas condições para mais uma vez termos a percepção, termos a sensação de que estamos realmente debaixo dessa direção que o Senhor tem para nós. Muitas pessoas pensam, o Espírito Santo não atua em você, nunca vi você orando em línguas, precisa ter os sinais das línguas estranhas. Não foi isso que aconteceu lá no Pentecostes. A palavra diz que eles falavam línguas conhecidas de todos os que estavam presentes em Jerusalém naquele dia, que tinham vindo para a festa, mas eram homens iletrados, que falavam somente a sua língua materna, mas não sabiam sequer escrever, muitos deles, e ler, a sua grande maioria. Mas foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. E então eles começaram a realizar a obra do Senhor, e a palavra do Senhor vai dizer que eles começaram a receber dons de poder do Espírito Santo para realizar muitas coisas. Agora estou em 1 Coríntios 12. Dons para curar, para fazer milagres, para pregar o Evangelho, para anunciar as maravilhas do Senhor, para fazer coisas maravilhosas, como falar línguas diferentes, interpretar línguas que não são conhecidas. O Senhor começou a trazer dons, e você vai buscar na palavra de Deus, também em Romanos capítulo 12, também em 1 Coríntios capítulo 14, mostrando que o Espírito Santo opera coisas maravilhosas na nossa vida, coisas que nós não podemos fazer, que muitas vezes pensamos ser incapacitados, e a palavra do Senhor vai dizer também lá em Efésios que Ele dá ministérios para que nós possamos nos colocar como apóstolos, pastores, mestres, ensinadores, doutores da palavra do Senhor. Ele nos capacita para isso, para fazer a sua obra. E olha que o Senhor agora transforma toda condição que era problemática no início numa condição totalmente favorável para nós. Porque hoje você pode pensar assim: falta alguém. Mas eu quero dizer para você que ninguém faz falta. Sabia disso? Falta alguém, falta um líder. Não existe isso, não é verdade. Não falta líder da igreja do Senhor em lugar nenhum. Em algumas crises, alguns homens tentam se levantar na mídia, nos meios de comunicação, dizendo: eu sou o representante, eu sou o líder da igreja dos evangélicos. Não é verdade, nós não precisamos disso, não é necessário isso para que nós alcancemos o propósito de Deus nessa terra. Ele não precisa de um grande líder, ele não precisa de um grande nome, ele não precisa, na verdade, de ninguém. Ele precisa de todos. Ele precisa de todos. Ele não precisa de nenhum de nós, ele precisa de todos nós. Ele precisa de cada um de nós.
Ele não vai abrir mão disso, meu irmão. Ele nunca abrirá mão disso, porque Ele derramou o seu Espírito sobre cada um de nós. Você não precisa encontrar evidências, você não precisa encontrar nenhum sinal disso. Você precisa crer pela fé que você recebeu o Espírito Santo de Deus, que você como filho tem o Espírito que é do seu Pai, que você como filho tem a unção, a graça que é do seu Pai, que você como servo de Jesus Cristo tem o Espírito de Cristo conduzindo você para realizar toda a obra que Ele deseja que você realize. Portanto, cada um de nós possui o dom, ou um dom, ou os dons do Espírito Santo, como você quiser chamar, mas é o poder de Deus que habita em nós para realizarmos cada obra necessária neste mundo para que se cumpra o propósito do Senhor. Você é um escolhido de Deus. Você é um grande homem, uma grande mulher de Deus. E nós precisamos aprender a lidar com esta condição, porque muitas vezes, e como nesses dias, muitos começam a faltar e muitos estão perguntando o que vai ser. Eu me lembro, meus irmãos, eu tinha 18 anos de idade. Tinha começado a fazer o seminário, estava no primeiro semestre do seminário, estava ali pensando arduamente em ser alguém que poderia servir ao Senhor. Eu disse, esse seminário vai me preparar, esses ensinos vão me capacitar, tudo isso vai me dar condições, eu vou ajudar o meu pastor. Eu amava o meu pastor, irmãos, eu ajudava ele a descarregar caminhão, eu ia lá com ele descarregar material de construção, ele construía muitas igrejas, ele fazia muitas coisas, eu me sentava para ouvir as coisas dele, mas nós fomos ao culto um domingo, foi maravilhoso, todo mundo elogiando, todo mundo feliz. Na segunda-feira, alguém começa a avisar para toda a igreja, nosso pastor teve um AVC nessa madrugada, está internado, foi levado às pressas para o hospital. A igreja se reuniu rapidamente para orar, e busca Deus, e busca, mas na sexta-feira, a resposta não foi a que nós gostaríamos. O pastor faleceu. Eu com 18 anos, primeiro semestre do seminário, sabe o que eu chorava? Eu chorava o tempo todo. Eu chorei por 2 dias, irmãos. Também porque ele era meu tio. Mas eu via nele alguém que eu dizia, é um grande líder. E eu perguntava para Deus por 2 dias, e agora, Senhor, quem vai? Quem? Quem vai conduzir a obra? Quem vai me dar o exemplo? Quem vai me ensinar? Sabe o que aconteceu, irmãos? Depois da morte dele, a obra cresceu mais ainda. A obra se expandiu mais ainda. A igreja que tinha 400 pessoas passou a ser uma igreja com mais de 1000 pessoas, com mais de 2 cultos por dia. Homens e mulheres estavam ali cheios do Espírito Santo, preparados também para serem aquilo que Deus tinha determinado fazer naquele lugar. Nós estamos aqui, eu não estou dizendo para você ficar preparado, não vai acontecer nada comigo não, Senhor. Mas é que nós temos que estar não preparados para perder ou ganhar alguém e dizer, chegou um grande líder. Não, nós temos que estar preparados para cumprir o nosso chamado no meio da igreja. Cada um de nós recebeu de Deus o poder, e nenhum de nós fará falta, mas enquanto cada um de nós estivermos aqui, nós temos o poder para servir, para realizar a obra do Senhor, com toda ousadia, com toda liberdade, porque não é na nossa força, não é na nossa capacidade, mas é no poder de Deus que você realiza. Tudo que nós fazemos é porque Jesus Cristo é tudo na nossa vida. Ele, através do seu Espírito, se fez presente, se fez importante, se fez líder, dirigente da vida de cada um de nós, para que nós todos saibamos o que nós precisamos fazer, não no momento do culto, não na igreja, não na reunião, mas em cada momento das nossas vidas, o que pode ser feito para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo em todos os lugares. Aleluia!
Você e eu temos este chamado. Você e eu temos este poder para realizar estas coisas. Nós somos capacitados pelo Espírito para fazer coisas que nós não podemos fazer naturalmente, mas o Espírito Santo dá dons a cada um de nós, nos capacita, nos dá poder, nos dá ousadia, nos dá autoridade. Você é revestido, você tem todas estas coisas em você. Você precisa estar atento para isso. Você precisa estar consciente disso. Não deixe que nenhuma situação, nenhuma condição afete a sua condição de servir a Deus. Veja como, de maneira importante, o pastor Luciano falou das palavras do apóstolo Paulo. Ele disse: eu não deixo de fazer a obra de Deus e cumprir tudo o que Ele me pediu para fazer, porque eu tenho dinheiro ou porque eu não tenho, porque eu estou com fome ou porque eu estou com a barriga cheia. Ele disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Espírito de Deus está sobre você. O Espírito de Deus fortalece, capacita você a fazer a obra do Senhor. Portanto, meus irmãos, mesmo que em algum tempo, alguns de nós vamos sendo chamados pelo Senhor, somos levados para Ele, isso não enfraquece a igreja, isso não cria um problema para Deus. Muito pelo contrário, o Senhor tem prazer que aqueles que o servem estejam com Ele e que não tenham mais risco nenhum de perder a salvação. Estão salvos, estão guardados com o Senhor para a eternidade agora. Mas nós que estamos aqui, não precisamos lamentar que a obra do Senhor ficará diminuída. Ela não ficará diminuída. Ela não ficará desguarnecida daquilo que é necessário para alcançar o propósito de Deus. O Senhor hoje não tem muitos servos. Ontem eu também fiquei muito triste. Uma pessoa que me ajudou e me conduziu com muito tempo no ministério, que era muito novo ainda, faleceu ontem, pastor Marco. E foi de uma forma em um tempo da minha vida muito importante. Mas o Senhor falou comigo: a minha obra não está desguarnecida. Ninguém precisa ficar perguntando: e agora? O que vai ser? O que vai acontecer? Porque aquele que é o nosso líder, aquele que é tudo para nós, está vivo. Ele não morre mais, porque ele já morreu uma vez, e a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma vez. Amém? É isso que está escrito na Bíblia? Ao homem está ordenado morrer uma vez. Portanto, Jesus Cristo não morre mais. Ele ressuscitou e Ele está vivo e reina para sempre, assentado no trono que é sobre todo o trono. Ele é a nossa força, Ele é a nossa liderança, Ele é o nosso representante, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é tudo para nós. Amém? Como nós cantamos no louvor, tudo para mim, Ele é. Ele não está sentado, Ele é o que assenta no trono. Ele é. Não pode ser mudado. O estar pode ser mudado. O estar é condição, mas o ser é posição. Não pode ser mudada. Deus colocou Jesus em nossas vidas para que nós nunca mais nos sentíssemos abandonados, desguarnecidos. E a prova disso é que o Espírito Santo dele está em você. O poder dele está em você. Atua diretamente na sua vida. Não há um lugar para buscar. É bom que estejamos reunidos. Também eu fiquei muito feliz com tudo que foi dito aqui hoje, irmãos. É bom estarmos reunidos. Se pudéssemos, estaríamos todos os dias aqui. É bom estar na casa do Senhor, mas melhor ainda é saber que Ele habita em mim, Ele habita em você. Você nunca estará sozinho, você nunca estará carente do poder de Deus por não ter um pastor,
perto para orar, porque ninguém ligou para você, porque ninguém estava sabendo do seu problema. Em qualquer situação você pode dizer: eu posso tudo naquele que me fortalece. Amém? Portanto, meus irmãos, neste tempo, para encerrar, mais uma vez eu quero terminar com essa frase que o Senhor colocou no meu coração: nenhum de nós é o mais importante, mas todos nós somos importantes para Deus, porque Ele colocou o seu selo nas nossas vidas, a sua marca, para dizer que nós pertencemos a Ele. O Espírito Santo de Deus habita em você e te capacita para vencer, para fazer a obra do Senhor e para chegar no último dia vitorioso. Não importa o que você passe por esta vida, ela não vai direcionar o que você é ou o que você conseguiu. Esta vida pode ser muito difícil para você agora, mas no último dia a vitória é certa. Você já é vitorioso, você já é mais do que vencedor, você já tem a promessa e você pode confiar nela, porque fiel é o que prometeu e Ele colocou o seu selo em nós. Feche os teus olhos. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, porque a tua igreja está reunida aqui. O teu templo, Senhor, está neste lugar, porque o teu povo, pedras vivas, Senhor, da construção do teu altar, está aqui para oferecer a ti hoje, Senhor, um serviço de adoração, de holocaustos, de agradecimento, Senhor, e de arrependimento na tua presença. Não precisamos mais de lugares, não precisamos mais de materiais, de animais, de fogo. Tudo que precisamos está em ti, Jesus Cristo. Tudo o que precisamos é suprido em nós através do teu Espírito que habita em nossas vidas. Aleluia. Que em nós habita. E eu te peço, Senhor, nesta manhã, que cada um dos meus irmãos que está aqui, Senhor, possa ter esta convicção: você é morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Aleluia. Você foi escolhido pelo Senhor. Que nesta manhã, Senhor, cada um de nós possa ter a convicção de que, se crer, você que está aqui hoje e ainda não recebeu esta dádiva, não recebeu esse poder na sua vida, pode ter certeza, você veio ao lugar onde o Evangelho está sendo pregado. E se você crer nesta palavra hoje, você também será feito filho de Deus e, portanto, receberá o Espírito Santo de Deus na sua vida. E este Espírito vai conduzir você a uma nova vida, porque o Espírito de Deus faz isso em nós. Começa a nos transformar, começa a nos conduzir e a nos dar uma visão de uma nova vida, de um novo alvo para nós. Então as coisas deste mundo começam a perder a importância. As coisas deste mundo começam a perder a influência na nossa vida. O pecado vai sendo deixado para trás. As paixões e os desejos da carne vão sendo deixados para trás. E precisamos buscar fervorosamente a vontade daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz, para viver uma vida nova em Cristo. Livre, livre, não muitas vezes sem o sofrimento, mas livre da condenação de qualquer sofrimento. A dificuldade financeira não torna mais aqueles que estão em Cristo em miseráveis, porque são ricos. Aleluia. A doença não transforma mais aqueles que estão em Cristo em desfavorecidos, porque tem a vida eterna. Mesmo que a vida deste tempo presente esteja desvanecendo, a vida eterna é nossa, não pode ser tirada. Glória a Deus. Nenhum sofrimento, nenhuma dor deste mundo pode te afastar do amor de Deus que está em Cristo. Você pode olhar para todas as dificuldades e lutas que você possa estar atravessando, e você pode dizer a elas com toda arrogância: aleluia,
espiritual, não arrogância natural, material, com toda arrogância espiritual, e dizer: vocês não são nada, porque a minha vida está guardada em Cristo. Aleluia. Para o grande dia que o Senhor preparou. O Senhor é poderoso, meu irmão. Ele não falhará com você. Não deixe nenhuma situação, nenhuma condição, nenhuma perda neste mundo dizer para você que o Senhor não está com você, que o Espírito Santo não habita em você, que você não tem o poder de Deus para vencer, porque tudo isso é mentira. Porque o Senhor prometeu, o Senhor derramou o seu Espírito, o Senhor colocou sobre todos o seu Espírito, sobre toda a carne. Não importa mais se é do servo, se é do Senhor, se é da mulher, do homem, não importa mais nada disso, se é do grego, se é do judeu. O Senhor derramou o seu Espírito sobre toda a carne. Aleluia. Todo aquele que crê, Louvado seja o Senhor. tem a vida eterna em si. Glória a Deus. Tem o Espírito Santo para conduzi-lo. Tem o poder de Deus para lhe dar vitória. O Senhor está com você. O Senhor está contigo. Jesus Cristo é tudo em você. Jesus Cristo é tudo em nós. E todos nós somos importantes para Ele. Cada um de nós é usado conforme Ele deseja, conforme os dons que Ele dá. Ah, pastor, mas eu estou sentado e não faço nada. Não aceite esta condição na sua vida. Estar sentado nos bancos da igreja não quer dizer que você não faz nada. Faça da sua vida um altar de adoração ao Senhor. Faça de tudo aquilo que Ele coloca nas tuas mãos um motivo para servir ao Senhor. Se o Senhor te der bênçãos financeiras, materiais, use-as para servir a Deus. Se o Senhor te der ousadia, desejo de orar para os doentes, ore para os doentes, declare a cura sobre eles em nome de Jesus Cristo. Se o Senhor colocar em você o ardor de apresentar o Evangelho, não fique esperando um lugar cheio de pessoas, não fique esperando uma reunião preparada, construída para isso. Pregue o Evangelho em todos os lugares, anuncie ao pobre, ao rico, anuncie a todos que você encontrar que Jesus Cristo é o Salvador. Aleluia. Os dons estão sobre você, o poder está na sua vida, o poder de Deus e a autoridade do Espírito Santo estão na sua vida. Faça a obra do Senhor, faça a obra do Senhor. Oh, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa te usar, que você se deixe usar pelo Senhor, pois você é um escolhido do Senhor. Glória a Deus. Pois você é um escolhido do Senhor. Pois você esteve diante do altar. O fogo do Senhor caiu sobre a tua vida. Mas você não foi impedido. Você não caiu prostrado. Você não ficou impedido de entrar. Agora você pode entrar com toda a liberdade na presença do Senhor, no lugar onde as chamas ardem, no lugar onde o fogo está ardendo, o fogo purificador do Senhor, as chamas do Espírito Santo que levam você para uma vida de santidade, Oh, glória. que desfazem todo o pecado que está agindo sobre nós, para que possamos nos apresentar santos diante daquele que nos convocou, diante daquele que nos escolheu para viver com Ele a vida eterna. Receba a unção, o poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Aleluia, em nome de Jesus. Saiba, Ele está sobre você. Saiba, você é um escolhido do Senhor. Saiba, o Senhor te chamou pelo nome. O Senhor te escolheu e te capacitou para servi-lo. Seja usado pelo Senhor. Diga sempre, sem qualquer dúvida ou medo no seu coração: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Diga, meu irmão: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Diga: eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Senhor. Aleluia. Outro como tu. Aleluia. Declare. Exalte o Senhor. Exalte, Ele é digno. Fale: tu és tudo para mim, Senhor. Diga a Ele: tu és tudo para mim, Jesus. Não há outro como tu.
Diga, és o alfa. Tu és o alfa e Coloque de pé no seu lugar. ômega. Você que pode, se coloque de pé. Vamos adorar a Ele. Eu respiro Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Aleluia, Ele é tudo. Ele é tudo em nós, irmãos. Ele é tudo em você. Ele é tudo em mim. Ele nos escolheu. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Não há outro Como tu, Aleluia. soberano e fiel. Não há outro como Tu reina sobre a terra e céu. Bem forte para Jesus. Tu és o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Aleluia. Aleluia. Adore ao Senhor. Aleluia. Entregue-se a Ele. Diga a Ele, Senhor, eis-me aqui. Seja tudo em mim, Senhor. Seja tudo em mim, Senhor. Oh, vem, Senhor. Oh, vem, Senhor, sobre o teu povo. Derrama os teus dons, Senhor. Ora, seja teu nome, Senhor. Senhor, com poder e autoridade para fazer a tua obra, Senhor, em todos os lugares, em todos os lugares. Oh, aleluia, 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 aleluia. Onde você estiver, você é o escolhido. Ômega, início e fim. Tudo pra mim, Porque tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, Deus. tudo pra mim. Tu és o Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. alfa e ômega, Início e fim, és o ar que eu respiro, és tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. és o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és aleluia! Só Ele é o Senhor. Aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor pertencem a Jesus Cristo. Grande Ele é Deus. tudo. Jesus Cristo, Tu és tudo, Senhor. Aleluia. Aplaude ao Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Aleluia.
Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos nos despedir. Amém. Agradecendo ao Senhor por podermos mais uma vez estar na casa dele, glorificar o nome dele, pois ele é digno. Amém. Amém. Antes de encerrar, só quero lembrar que nessa terça a gente inicia um módulo de ensino. Nós vamos aprender o livro de Atos dos Apóstolos. Se você quiser vir participar, não precisa se inscrever, não precisa avisar antecipadamente. Terça-feira, 8 horas da noite,